O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estudos nas Sagradas Escrituras para a Escola Bíblica Dominical no terceiro trimestre do ano de 2019. O tema do trimestre é Estudos no Evangelho de João. E isso tendo o objetivo atingirmos as classes de jovens e de adultos das escolas bíblicas dominicais no nosso ministério. Nosso presente estudo envolve a lição numerada como 7 e o título A Luz do Mundo. Naturalmente, Jesus, a luz do mundo, dentro da observação e estudo que temos feito já em lições anteriores e neste Evangelho de João, em que João apresenta os milagres, os sinais, os diálogos e os discursos em que Jesus fala claramente ser Ele o Messias, mais claro ainda, ser Ele o Filho de Deus. Na sequência do nosso estudo, temos como leitura bíblica no Evangelho de João, o capítulo 9, do verso 1 até o verso 7. Conforme costumamos chamar, é a nossa leitura bíblica em classe. E esta leitura está dentro das Sagradas Escrituras. Poderíamos estar fazendo esta leitura agora, mas prefiro fazer no desenvolvimento que vamos ter em seguida, e isso definido pelo nosso esboço. O texto áureo proposto é o verso 5 deste capítulo, quando diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Assim, continuando, passamos ao nosso esboço, onde o nosso padrão de trazer as lições em 3 subtemas, ou 3 tópicos. Aí temos o primeiro, a cura do cego de nascença; o segundo, a controvérsia dos judeus; e o terceiro tópico, o juízo da luz. E isso distribuído nesse capítulo de número 9, o primeiro tópico do verso 1 ao 14, depois do verso 15 a 24 e sequência 25 a 41. Passando então a nossa introdução, consideremos do nosso material de classe, podemos tirar este resumo que diz: a cura do cego de nascença, narrada no capítulo que agora estudamos, mantém certa relação com os 2 capítulos anteriores, que não analisaremos especificamente. Já familiarizados com o método peculiar do 4º Evangelho, apresentar e explicar os milagres de Jesus, não será difícil percebermos o significado mais profundo desse sinal e o quanto ele nos revela acerca de Cristo Jesus como a luz verdadeira que veio ao mundo. Muito bem, nosso objetivo é fazer no nosso estudo a luz do mundo no capítulo 9, relembrando que os capítulos anteriores 7 e 8 trazem assuntos que aqui serão apresentados e tem citações, não somente nesse capítulo 7 e 8, como depois no capítulo 10, no capítulo 12 de João, em que Jesus é a luz do mundo. Mas no capítulo 9 está mais concentrado este assunto, e com também o sinal, o prodígio operado por Jesus na cura de um cego de nascença. Muito bem,
Isso colocado como introdução, vamos já para o nosso primeiro tópico, a cura do cego de nascença. E é a narrativa em si mesmo, do verso 1 até ao verso 14. Texto esse que podemos estar lendo nas Sagradas Escrituras, inicialmente lembrando da nossa leitura bíblica, que traz para nós este texto, que assim podemos estar lendo. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Passando agora à frente, aos versos seguintes, nós temos a continuação deste texto inicial, que diz, verso 8: então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abrir os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos, e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Aí está o texto bíblico que vamos estar considerando. A narrativa é simples do prodígio em si, atentando que Jesus, contra tudo que se possa dizer e ser recomendado pela medicina, Jesus unta os olhos de um cego de nascença com lodo, com o material da terra. Tudo contrário o que os homens poderiam ter como entendimento de algo que pudesse acontecer de benefício vindo da terra. Não, da terra não viria nenhum benefício, muitos micróbios, bactérias e tanta coisa, mas Jesus parte do nada, do reprovado, do impossível, do não recomendado, do rejeitado pelos homens, para operar o prodígio naquele cego de nascença. A sequência é natural, ele obedece, vai se lavar no tanque chamado Siloé, que significa o enviado, e lavando-se vê. Ele não pode dizer quem é Jesus, porque ele não viu Jesus. Jesus untou os seus olhos ainda cego, e cego ele se afastou para ir se lavar. Então ele podia dizer: não sei onde está este Jesus. E assim é a história e o sinal em si. Mas vejamos dentro do nosso comentário o que podemos ainda estar colocando. No primeiro parágrafo da nossa lição, podemos dizer: Jesus novamente se encontra em Jerusalém, mas agora em um momento mais crítico,
do seu ministério, onde sua presença era esperada pelo povo, mas ao mesmo tempo sua pessoa era muito discutida e controvertida. Inclusive, os líderes da nação de Israel já haviam demonstrado sua aversão a Jesus, intimidando aqueles que se manifestassem favoravelmente a ele. Então, aos que estavam embaraçados por dúvidas, mas cujos corações estavam inclinados a receber a Cristo, convencidos dos seus sinais, ele faz um último apelo público, enquanto aos demais que rejeitavam ou não se deixavam convencer pelos argumentos divinos, ele desmascara sua malícia e pecado e o verdadeiro espírito sobre o qual estavam agindo. Então Jesus faz esse milagre. E observe, de milagres estudados nas lições anteriores, mas esse é a oportunidade de Jesus declarar-se claramente Filho de Deus, enviado por Deus, fazendo prodígios que outro homem nunca teria feito, nunca fez, para então aqueles que estavam como que balançados se firmarem na certeza de ser Jesus o Cristo, e aqueles que se opunham que permanecessem mais duros ainda, mostrando a sua aversão a uma verdade, a um sinal tão claro daquilo ou daquele que era o enviado por Deus. Então observem, dentro de um texto que temos no capítulo 7, conforme anunciamos, o verso 12 e 13, quando esses versos dizem: e havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele, de Jesus. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. E o verso 25: então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? Então observem, havia expectativa no meio do povo, de um lado favorável, mas por outro lado já era notório, público, que os judeus já tinham determinado matar Jesus. E até estranharam, como que ele está na festa falando claramente assim, sendo que os judeus já determinaram matá-lo. Mas está este assunto, e fala-se ou comprova-se desta forma aquilo que já foi anunciado. Quem deu crédito à nossa pregação, e Jesus seria uma pedra ou uma rocha de escândalo, seria um sinal contraditado. Está aí evidente mais uma vez. Jesus operando no meio deles repetidamente. E lembrando, também no sábado. Mas deixemos isso e vamos para outro texto, capítulo 7 ainda, verso 37 a 39, quando a palavra coloca para nós de uma forma bem clara que: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso diz ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Outra vez esta passagem, mostrando que Jesus progressivamente e continuadamente, capítulo 6, capítulo 7, depois vai ter também palavra no capítulo 8, que ele se declara publicamente, não está se reservando muito, falando ser ele o Cristo. Se não é de uma forma clara, direta, é através das palavras que ele colocava diante do povo. E outra vez, com uma palavra tão clara como essa: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre.
Alguns do povo diziam: ninguém pode falar assim se não for por Deus, e passavam a crer, tinham firmeza. E outros, isso é a palavra de uma pessoa que está sem nexo, vamos dizer assim. E havia o mesmo Jesus falando a mesma palavra, dentro da multidão se repartiam. É Jesus que de fato estava sendo o sinal contraditado, ele falando claro, e vamos dizer assim, a resistência aumentava, e outros que pareciam balançados se firmavam na fé, na crença que Jesus era o Messias. Ainda temos dentro dessa sequência o texto de capítulo 8, verso 7, o caso da mulher pecadora, que trazem a Jesus dizendo: foi pega no ato de adultério, e a lei diz, deve ser apedrejada. E trazendo a Jesus, queriam que Jesus desse a sentença, que é fazer. Mas Jesus se reservou, escrevia na terra, insistindo eles, é o que nós vamos ler a partir do verso 7. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Então, antes do capítulo 9, mais esta passagem em que Jesus, de uma forma pública, dentro de uma situação que queriam colocar diante dele como um laço, e Jesus mostra para eles que não tem ninguém ali em condição de condenar outra pessoa, nem mesmo uma mulher pecadora tomada no seu, ou pega no seu adultério. Não tinham. Um por um foi embora. Era uma confissão pública de que todos tinham transgressão, todos eram necessitados da misericórdia de Deus. Não tinham direito, nem por justiça, capacidade de condenar aquela mulher naquele ato tão claro de falta de pecado. Então, quem poderia acusar Jesus de alguma transgressão também? Era o que Jesus estava dizendo. Tanto assim que neste texto ainda, neste parágrafo, podemos ainda colocar no capítulo 8, o final do capítulo, mais precisamente versos 39 a 45, Jesus dizendo bem claro: responderam e disseram: nosso pai é Abraão. E Jesus disse: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vós. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Então observe mais uma vez, antes desse capítulo 9, de uma forma outra vez pública, Jesus apresenta para todos os que estavam no meio da multidão, quer sejam escribas, quer sejam fariseus, sejam judeus de qualquer categoria e outros mais, de que quem está procurando a sua morte não é filho de Abraão. Quem procura a morte do outro, contrariando o mandamento que diz não matarás, é filho do diabo.
que o diabo sempre foi homicida, nunca se firmou na verdade, mas antes é pai da mentira. Então eles, por querer matar Jesus e não aceitando a verdade, mostravam que era um filho não de Abraão, mas do próprio diabo. Isso público, era para eles se impactar e dizer: nós queremos matá-lo, então nós somos homicidas. Mas não, para isso eles tampavam os olhos e o entendimento. Mas Jesus fazia um milagre? Não, o milagre não existiu. E também ele transgrediu contra o sábado. Então, uma loucura, não enxerga. Ou tudo que é certo é errado, e tudo que é errado para eles é o certo. Num juízo, vamos dizer assim, totalmente injusto e sem sabedoria, mostrando falta de nexo, falta de inteligência, ou até ao contrário, uma loucura. Muito bem, ainda dentro do nosso texto, a cura do cego de nascença, que parece ser só mesmo mais uma simples narrativa, tem mais coisas que podemos ali captar. Passando esse segundo parágrafo: portanto, o milagre que aqui encontramos é de grande importância para iluminar ainda mais este quadro. Nas palavras do próprio Jesus, esse era o propósito daquela enfermidade. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Não apenas a obra do milagre em si, mas a obra da salvação, cujo mistério acerca daqueles que creem e dos que não creem seria demonstrado na discussão que se segue, envolvendo o homem curado, os judeus e o próprio Jesus. As circunstâncias do milagre também são cheias de significado, como o fato de o homem ter sido enviado ao tanque de Siloé, que significa o enviado ou enviado, assim como o Cristo foi enviado ao mundo pelo Pai, ou da cura ter sido realizada em um sábado. Mas nesta lição queremos apenas considerar o sentido mais importante, que a cura do cego aponta para a obra do Filho de Deus, que vem ao mundo para ser a luz da vida eterna para todos os que o seguem, para que não permaneçam nas trevas da condenação e não se percam eternamente. Então consideremos, desde o princípio da narrativa simples deste milagre, quando perguntam a Jesus quem pecou, ele ou seus pais, e Jesus disse: nem seus pais nem ele. Isto aí aconteceu para manifestar a obra de Deus. Agora percebam, irmãos, vamos puxar um pouquinho. Um homem nascer cego e ter toda a sua, vamos dizer assim, infância e juventude até a idade adulta cego de nascença, que sofrimento! Para, no momento, aqueles muitos anos de dor e de tristeza para aquele homem ou para a sua família, seus pais, se manifestar em glória de Deus. Às vezes a gente reclama por pouca coisa e não entende que Deus governa a nossa vida. Precisamos ser mais como aqueles que suportam as adversidades, que têm paciência neste mundo, porque se cremos em Jesus, tudo o que nos acontece deve estar dentro de um plano de Deus. De alguma forma nós estamos sendo instrumentos para a glória de Deus. Vamos deixar fluir isso que Deus pode estar querendo fazer pela nossa vida. E a gente reclama muita coisa: o salário pequeno, desempregado, ou o dinheiro, ainda que seja muito, não é suficiente, e tantas reclamações. Vamos parar e pensar. Um cego de nascença, tantos anos cego, para Jesus fazer um milagre num tempo. Então, na verdade, ele, sem querer, por muitos anos, foi um instrumento para a glória de Deus, numa forma que para ele foi prejuízo, se pensarmos humanamente, mas para Deus valeu a pena.
A sua cegueira de anos era para a salvação de muitos que ali estavam. E que significam alguns anos, algumas décadas, cego ou aleijado, ou sei o que lá mais, se depois o nome de Deus vai ser glorificado. Assim, hoje em dia está difícil muitos suportarem e andarem na palavra de Deus, como até mesmo na questão do divórcio, que muitos não suportam o casamento, esquecendo que devem lutar pelo casamento conforme a palavra de Deus, que o Senhor Deus uniu, o homem não pode separar. Deus aborrece o divórcio, aí ninguém quer suportar ficar só, porque a palavra seguinte é: estando separado, fique só ou se reconcilie, porque se casar um segundo casamento, ou quem se casa com a repudiada pelo marido, adultera. Mas ficar só não suporta uns dias, uns meses, uns anos na situação dessa, para dar testemunho diante de Deus do mandamento que Ele colocou e que nós devemos obedecer. Então observe, constrange, é difícil, mas temos que lutar. Por isso, como esse, sem querer, sofrendo, depois vê que é um milagre da parte de Deus, que glorificaria a Deus, para ele seria testemunho de salvação. Então a vida eterna ele ganhando, já valeu a pena ficar cego um bom tempo, e os outros mais. Mas consideremos ainda esta palavra do capítulo 8. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas lembremos outra vez aquilo que temos colocado neste parágrafo, que ele foi enviado ao tanque chamado o enviado. Jesus estava dizendo o quê? Todo aquele que é cego, que não tem visão, ou tem qualquer outra necessidade de pedir um milagre, vá ao enviado. Quem que é o enviado? Desde os profetas mais antigos estavam falando, o Messias. Então, assim, nessas poucas colocações, nesta representação, nesta figura, Jesus estava falando publicamente. Ele é o enviado e nele há solução. Todo que for a ele terá a solução dos seus problemas, e toda a sua necessidade, até mesmo de vida eterna, será também ali alcançada. Muito bem. Nesse texto, depois da parte que considera o milagre em si, a partir do verso 8, começa então o questionamento e procurando se negar o milagre. Primeira tentativa é negar o milagre. Não, ele não nasceu cego. Nasceu sim. Eu fui cego, agora vejo. Aí vão consultar os pais. Ele nasceu cego mesmo, ele era cego. E outra vez, os pais afirmando, não, que ele nasceu cego. Sabemos, isso é uma verdade, que nosso filho é verdade, mas pergunta para ele, já tem idade. É os pais dando um jeitinho de sair fora, não parecer serem contrários ao propósito dos judeus, que queriam negar a evidência de que aquele homem antes era cego, mas agora estava vendo. E assim segue o texto nosso, partindo agora para um novo tópico: a controvérsia dos judeus. A primeira foi essa, querer negar o milagre. O cego não era cego. Observe que isso é muito comum, né, entre nós. Há um milagre e todo mundo quer explicar pela mente humana como aconteceu o milagre, né? Desde o passado, Deus fez o povo passar pelo Mar Vermelho a pé enxuto. Aí vem os entendidos, não, é que naquela época era bem raso. Meu Deus, tá bom, era raso, então o povo passou, mas passou a pé enxuto. E depois se afogou em pouca água todo o exército de Faraó. Então são coisas sem nenhuma inteligência para se afirmar. E assim até hoje, no meio nosso, há milagres, e os homens começam a procurar. Mas por quê? Deve ter sido a vitamina que deu certo.
ou então esse novo medicamento, ou, meu Deus, quando Deus opera e deixa sempre uma forma de ver reta, correta, verdadeira, que mostra que não era possível entre os homens que aquilo acontecesse. O caso da mulher do fluxo de sangue, os médicos, a medicina tentou de tudo, e ela gastou todo o seu dinheiro nessa tentativa, mas chega Jesus, no ato de encostar-se nas roupas de Jesus, pronto, já foi curada. Portanto, vamos entender isso. Para quem tem fé, poucas palavras bastam, um pequeno sinal já basta, mas quem é incrédulo, não adianta. Por todos os 40 anos no deserto, foram 40 anos de milagres, e os incrédulos ainda incrédulos. Que não seja assim com a gente. Mas vamos ver a nossa sequência, quando no verso 15 até o verso 24 temos a continuidade, e estamos observando esta controvérsia dos judeus. Verso 15, iniciando o texto bíblico: tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via, e perguntaram-lhe dizendo: é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhe: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Isso, a controvérsia dos judeus, querem de toda forma negar o que é evidente, claro, procuram de todas as formas alguma situação que posso dizer: é engano, ele não era cego, ou então alguma coisa extraordinária aconteceu, mas não é de Deus, ele é um homem pecador porque faz isso no sábado. E aí temos nosso resumo desse segundo tópico, no primeiro parágrafo, quando diz: como era de se esperar, o que chama a atenção dos judeus e dos seus líderes não é a maravilha do milagre, mas as supostas violações à lei de Deus que Jesus teria cometido, o que seria inconsistente com a operação de um sinal de Deus, esquecendo-se, ou talvez ignorando completamente, o argumento que o Senhor já havia lançado em outra ocasião. Eles não percebiam que, se o que Jesus fez e mandou fazer para operar o milagre fosse realmente uma violação do sábado. Se fosse uma violação do sábado, repetimos, o milagre não teria ocorrido. Mas o fato é que o homem estava enxergando, e isso dividiu os judeus entre aqueles que simplesmente não tinham explicação para o que havia acontecido e os que não acreditavam que o homem tivesse sido realmente cego. Ou seja, de coisas tão evidentes, querem negar. Nós vamos ver depois um sinal mais evidente ainda na ressurreição de Jesus.
Os guardas viram a pedra ser removida, viram os anjos ali presentes, e depois são pagos para dizer que o corpo foi roubado. Então, irmãos, não adianta o sinal quando a incredulidade já tomou conta do coração. Portanto, vamos estar atentos a essas colocações. Não há sinal, não há milagre que possa vir salvar aquele que se mostra incrédulo ou desobediente às palavras de Deus, ou contrário à palavra de Deus. Avançando para o segundo tópico, segundo tópico, no seu parágrafo segundo, a controvérsia dos judeus. Finalmente aparece que chegam a um consenso de que o milagre realmente aconteceu, mas não contam isso como argumento em favor de Jesus, ou que Jesus seja um enviado de Deus, pois o sábado teria sido violado e a indisposição dos fariseus em relação a ele já era muito grande, a ponto de proibir a menção do seu nome na sinagoga, sob pena de exclusão da comunidade judaica, e hipocritamente chamam Jesus de pecador, quando há pouco ele mesmo havia exposto o pecado desses homens e os desafiado a encontrarem pecado em suas obras ou palavras. Quem dentre vós me convence de pecado? Foi a palavra que Jesus tinha dito anteriormente, e continuava mostrando que todos eram pecadores. Por exemplo, na mulher adúltera, pega no próprio ato. Depois também, quando Jesus apontou para eles que eles iam socorrer a uma ovelha, a um novilho no campo que tivesse caído no buraco ou que precisasse ser alimentado, e eles levavam o alimento ou tiravam o animal do buraco no sábado. E por que não poderia ser socorrido no sábado um filho ou uma filha de Abraão? Portanto, Jesus sempre falando a mesma coisa, mostrando para eles que quem me convence de pecado, sendo que vocês fazem isso, e isso para vocês não é pecado quando vocês fazem, mas quando ele fazia, aí sim eles queriam dizer que era pecado. E dentro dos textos bíblicos, tomamos somente 2 textos de exemplo para nós, como em João capítulo 8, verso 46, ele disse essa palavra: quem entre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, porque não credes? E lembrando que no capítulo 8 temos a questão da mulher adúltera e o longo discurso de Jesus sobre a sua missão na face da terra, e eles sempre endurecendo, mas Jesus pacientemente voltava ao mesmo assunto, às mesmas afirmações, talvez em amor com aqueles que ainda estavam balançados, para mais palavras e mais sinais, darem àqueles um aumento de fé e também uma firmeza de entendimento a favor de que Jesus era um profeta, era um enviado de Deus. Já em João 12, 42, temos uma parte de um discurso de Jesus, quando, a partir do verso 42, podemos estar lendo: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Porque, atenção para esta afirmação, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Em quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Observe que os sinais eram o mesmo, vamos dizer assim, sem forma de
contrariar, que eram muito claros, e muitos dos importantes, dos príncipes, fariseus ou escribas, já entenderam. Só pode ser de Deus, mas preferiram mais a aprovação dos homens do que por momentos serem perseguidos ou afligidos ou destacados negativamente por crerem em Jesus, que eles entenderam, que eles reconheceram o ser de Deus. Então observe, isso já estava também espalhado. Se tinha um Nicodemos que chegava a Jesus: bem sei que tu és enviado de Deus, que vens da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Outros mais também tinham essa compreensão. Nicodemos veio ter com Jesus, e vemos ele andando com Jesus até o Calvário e sepultamento. Pelo menos até aí é colocado Nicodemos junto de Jesus. Mas outros, percebendo isso como Nicodemos, se esconderam, calaram-se. Como vai ser no dia do juízo? Isso não vai justificá-los, isso na verdade vai condená-los, porque se envergonharam de Jesus e não testificaram dele diante dos homens. Aí Jesus também não vai falar a favor deles diante do Pai. Mas vamos continuar um pouco mais, um assunto simples: Jesus no mundo. Essa lição 7 nossa. E num terceiro tópico, o juízo da luz, a luz sendo manifesta, clareando, trazendo claridade, para que todos percebam o que é, o que não é, certo ou errado, e qual é a vontade de Deus, e qual não é a vontade de Deus, e nisso se decidirem, por Deus ou não. Então, essa manifestação era também para juízo. Versos 25 a 41 vão dizer para nós neste aspecto. Lendo o texto bíblico: respondeu ele, pois, e disse. Lembre-se que nós lemos no verso 24 que os judeus diziam ao cego: dá glória a Deus, esse homem é pecador, como querendo negar uma obra que viesse de Deus. Mas o cego, ou que antes era cego, mostra muito mais senso, inteligência, sabedoria do que todos esses. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vô-lo disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriavam, ou injuriaram e disseram: discípulo deles sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles, disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou.
E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Observe essa questão de jogo, parece, né, de palavras. Primeiramente, do próprio homem que antes era cego, querem deixá-lo como que em dúvida do próprio milagre que ele estava vivenciando. Eu era cego, mas agora estou vendo. Se esse homem é pecador, não sei. Observe a clareza de raciocínio, é uma clareza grande. Eu era cego e agora eu vejo, eu sei isso. Agora, se ele é pecador, não sei. Mas aí ele continua nessa afirmação. E eu observo 2 pontos, né? No primeiro, dizendo isso: nunca se ouviu dizer que alguém curasse um cego de nascença. Outra colocação bem clara também: sabemos que Deus não ouve a pecadores. Se esse fez um milagre, de onde vem o bem? Pronto, deixou-nos outra vez sem alternativa de resposta. E assim, outra vez, se homem não sabemos de onde veio. Moisés, sim, Moisés sabemos de onde veio e quem o mandou, mas deste não. Aí ele pergunta e fala outra vez, jogo de palavras, mas sempre com sabedoria este homem e com senso, juízo no lugar. Aí está a maravilha. Vou colocar um pouquinho diferente: vocês são escribas, são fariseus, são religiosos, são tanta coisa e não sabem de onde ele vem, e me curasse de uma cegueira de nascença. Aí está a maravilha. Vocês não sabem, mas uma coisa eu sei: era cego e agora vejo. Isso eu tenho certeza. Pronto, não tendo mais argumento para falar com ele, preferem negar a evidência e mandá-lo embora, expulsando de onde ele pudesse estar e que pudesse ser até um ambiente de lugar de oração do povo. Teria que ir embora, porque essa passagem se deu em Jerusalém. Muito bem, e Jesus complementa então também esta conversa com palavras colocadas adequadamente, mostrando a dureza do coração deles. No nosso seguir da lição número 7, a luz do mundo, Jesus, a luz do mundo, o juízo da luz. E isso na clareza que tem no verso 39, ao dizer: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que veem vejam e os que veem sejam cegos. Assim, passando a este parágrafo, o quadro descrito nos versos anteriores e nos seguintes revela a triste condição em que os líderes da nação, e por assim dizer, a própria nação, se encontravam espiritualmente cegos para a verdade, incapazes de reconhecê-la mesmo quando a própria luz se apresentava em todo o seu resplendor diante dos seus olhos. E isso fica ainda mais evidente para a infelicidade desses mestres e anciãos do povo, quando confrontados pela lucidez com que o homem curado responde às suas indagações. Ele, que aos olhos dos seus líderes não passava de um simplório e pecador, demonstra sabedoria ao entender corretamente que o milagre era um claro argumento de que aquele homem que o curou era de Deus. Tanto que, ao ser confrontado pelo próprio Jesus, imediatamente o reconhece e o adora. Observe uma passagem semelhante da mulher samaritana. Aqui Jesus pergunta para ele: você crê no Filho de Deus? Olha a pergunta direta. E ele diz: quem é ele para que eu creia?
E Jesus: você já o vê, você está vendo. Sou eu que falo contigo. Irmão, poucas palavras e o homem já se prostra no chão adorando a Jesus. Seja um testemunho claro no meio da multidão de que ele cria que Jesus fez aquele milagre que era, agora observe, não o Messias, o enviado de Deus, mas o próprio Filho de Deus. Para a mulher samaritana, como é que foi mesmo? O Messias, quando ele vier, vai nos ensinar todas as coisas. E Jesus disse: eu o sou, eu que falo contigo. Poucas palavras, e não tem mais sinal, não tem mais milagre, só razão de verdade. Pronto. A mulher se prostrou, não no ato físico, mas reconheceu que Jesus era o Messias, e este, dentro da expressão: crês tu no Filho de Deus? E ele diz: creio, e se prostra em adoração. No parágrafo seguinte da nossa lição, nós temos, e aqui chegamos à mensagem principal desta passagem, resumida nas palavras do próprio Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Se até então Jesus havia se referido a si mesmo como a luz do mundo, que veio para dar vida aos que estavam nas sombras da morte, ou para possibilitar aos que estavam desgarrados e perdidos nas trevas voltarem para o caminho da vida, à luz da presença de Cristo, agora ele aponta para o fato de que a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. A cura do cego representa o primeiro aspecto dessa figura, mas a rejeição dos judeus que enxergavam representa a incapacidade dos que estão em trevas a amarem a luz, mesmo tendo o prestígio da religião, ou presumindo qualquer privilégio, como se realmente enxergassem. Observem os que se confundem por alguma coisa, achando que posições sociais ou religiosas é o suficiente para garantir que sejam salvos. Não, não é isso. Não é isso. Tem que ter as obras. Não basta a citação dos mandamentos ou conhecimento dos princípios ou estatutos de Deus. Tem que andar neles. Por isso, outra palavra que diz: não podemos ser apenas ouvintes, mas temos que ser praticantes. É o que Jesus está dizendo para eles. E assim, ao manifestar a luz, clareando tudo, pronto, a luz é muito mais excelente que as trevas. Testemunho é nosso, é só fechar os olhos, ou nós apagarmos todas as luzes, que diferença? A não ser que alguém goste das trevas. Aí, na implicação espiritual, as transgressões, os pecados, desobediência e etc., que querem se ocultar, não sendo manifesta publicamente aos olhos dos homens, mas nada se esconde aos olhos de Deus. Continuando, em um parágrafo terceiro, que podemos ainda estar tirando o nosso material de classe: assim Jesus veio como luz para dar visão aos cegos, a vida eterna, mas também para exercer juízo sobre os que pretendem enxergar sem ela, quando na verdade permanecem nas trevas da ignorância e do pecado. Esse era o tempo de se voltarem para Cristo e receberem a sua luz, e assim, quando eles se ausentassem, pudessem ser filhos da luz, ou, rejeitando, na sua ausência, serem definitivamente rejeitados. Precisamos ter também essa percepção que o assunto não é só luz e claridade, é luz significando vida, e vida
eterna, porque não é a luz comum deste mundo, mas é a luz do próprio Deus. Se lembrarmos de João capítulo 1, a luz é a vida dos homens. Então observe, figuradamente, luz, que também significa, além de claridade espiritual, significa vida da parte de Deus para os homens, e esta vida com abundância, a vida eterna. Neste assunto, vamos apenas ver um texto em João capítulo 12, verso 35 em diante, quando Jesus ainda fala. Observe que não estamos mais no capítulo 9, já estamos no capítulo 12, e Jesus volta ao mesmo assunto, a respeito de crer nele, ver a ele, ser ele a luz do mundo, e nisso aquele que vem a Jesus sai das trevas. Verso 35, iniciamos. Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. E aqui essas palavras são mais públicas do que do João 14. Entendamos que é quando está em reserva com os seus discípulos naquele ato da ceia que iniciou no capítulo 13. Ele está falando claramente, como se mostrando essa identidade com o Pai. Se alguém pergunta para ele: mostra-nos o Pai, basta, ele vem dizer essas palavras: quem vê a mim, vê o Pai. Quem ouve a mim, ouve o Pai. Os sinais que eu faço, não faço eu, mas o Pai que faz. Portanto, Jesus está falando muito claro. É que João mostra no seu evangelho, de uma forma e outra, nessas passagens, em particular nessa do capítulo 9. E observe que temos passagens também correlatas lá no capítulo 12. Ele é a luz do mundo. Os homens não estão querendo vê-lo, estão negando aquilo que é evidente, se escondendo e recuando para as trevas, donde é o juízo de Deus. Quem está nele está na luz, passa a ser filho da luz. Quem se afasta dele se aprofunda nas trevas, e a condenação nisso é certa. Amaram as trevas. Muito bem, isso colocado, chegamos ao final dessa nossa lição, no capítulo 9 do Evangelho de João, lição numerada como 7, a luz do mundo, mas entendendo Jesus, a luz do mundo. E no parágrafo do nosso material de classe podemos ler: o milagre que estudamos nesta lição ensina que a obra de Cristo consiste em dar a vista aos cegos, no sentido do conhecimento da graça e verdade que nele foram reveladas, e da vida eterna que alcançamos por essa revelação. Se não fosse por essa obra, permaneceríamos extraviados nas trevas, enganados
e convencidos de que não precisávamos de nenhuma outra luz, simplesmente por termos alguma perspicácia intelectual de que talvez outros sejam privados. Portanto, entendam, se muitos se justificam a si mesmos como os fariseus no tempo de Jesus, é um perigo, mas temos que andar diante da verdade. As Escrituras para nós serão como espelho, para qual olhamos e vamos ver a nossa situação. Se estamos harmonizados com a palavra, estamos na luz, estamos bem. Se a palavra nos questiona, se a palavra nos aponta como transgressores, não estamos na luz. E o que fazer? Correr para a luz. Ou então entender que já está condenado por rejeitar aquilo que é proporcionado para nós virmos ter o suprimento da nossa necessidade. Precisamos de visão, Ele nos dá visão. De saúde espiritual, Ele dá saúde espiritual. Precisamos de qualquer alguma coisa no sentido da salvação, Ele vai nos dar. Até mesmo diferente daquele homem que amava as riquezas, o Senhor vai mostrar que não precisamos de riqueza, porque nada nos faltará. Se o Senhor é meu pastor, o que pode acontecer contrário que nós não sejamos assistidos pelo Senhor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então tudo está colocado a nosso favor da parte de Cristo Jesus. Agora tentamos também, se alguém rejeita Jesus, não tem outra coisa que substitua, remedia não. E muitas instituições religiosas estão atrás das obras que os homens possam fazer, como isso justificando-os, ou muitos outros intermediários ou mediadores. E a palavra diz: há um só Deus e um só mediador. A luz, na verdade, é uma só, que brilha, e no mínimo nós temos que resplandecer, refletir essa luz que veio ao nosso encontro. Portanto, chegamos ao final, lembrando que passamos nesta lição a luz do mundo, lição de número 7, pelos tópicos: a cura do cego de nascença, simples narrativa; a controvérsia dos judeus, de toda forma, contra tudo aquilo que seja senso ou um juízo perfeito, ele se coloca contrários, mas nisso mesmo está estabelecido o juízo. De forma tão evidente, o Senhor operou e falou claramente em endurecer os seus corações. E o nosso texto áureo é esse: Jesus dizendo: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E observe que ele diz para aqueles que são seus: vós sois a luz do mundo. Ou seja, ele veio como luz, e nós devemos ser luz nesta situação dele ausente de nós ou num determinado tempo. Nós somos então como a lua. Se o sol não clareia diretamente o mundo, nós como lua devemos resplandecer, refletir a luz que vem de Deus. Portanto, vamos entender a missão da igreja. Temos que ser pela verdade, pela justiça, em todo o tempo. E nisso o mundo pode ter condições de muitos do mundo virem ao Senhor e serem salvos. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.